corta pra mim. Corta. Para a gravação. Para a gravação. Olá, pessoal. Estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast What If. Como você já deve saber, nesse podcast nós exploramos nossa imaginação com cenários hipotéticos e aprendemos um pouquinho de inglês. Eu sou o Teacher Fábio e, como sempre, aqui comigo está a incrível Teacher Tal. Hello. Hello, guys! Eu estou honestamente muito animada de estar aqui hoje, viu? Ah, sim. Isso tem a ver com o nosso, eu sei. tem a ver com o nosso tópico de hoje, ok? Qual é a pergunta para hoje, Teacher Fábio? Today's question is, what if we could never lie? E se nós nunca pudéssemos mentir? Ô, louco, meu! Oh my God! É, exatamente. So, imagine a world where every word had to be 100% honest. Where do you think that would take us, Tal? Oh, I think it would be wild. You know? Just imagine birthdays or weddings. You know, people giving presents. And then, okay, no one could ever say, I love this gift. Well, thank you very much for this beautiful pair of socks. You know, that they are exactly what I wanted. Yes, what I wanted, what I was hoping for. Exactly, right? So, what about then job interviews? Imagine like every candidate would be like, well, honestly, I'm here for the paycheck, but I'll try my best, right? Of course. No, imagine so much for lying on your CV, you know, resume. Yeah, because we know some people lie about their English level on their CV. You can never lie like, I have a high level of English, but in reality, you don't. Definitely, you know, like, but do you think people could even handle the truth all the time, Tal? Good question. Really good question. I think we would have to grow a thick skin, you know, like maybe it will also lead to stronger relationships. Like you really have to be honest with some people. So couldn't lie. Wow, that would be a tough one, right? Yeah. Well, but if you could choose a little lie to get rid of, what would you choose? Okay, I have my answer. I think I would like an honest answer about why someone is not replying my messages on WhatsApp. Like, you're not answering me, just ghosting me. What are you doing? Oh yeah, some people just freak out about that, right? Because you get the double check. Yeah. And you were like, okay, you read. What are you waiting for? You know, Yeah. like just answer me. You know, like that's a good one. Yeah. But what about you? If you could choose one. I think I would like an honest answer about why students have done their homework, you know, because you stop blaming your poor dogs, you know, I like, my homework. yeah. So just say it, you know, like, I want to, I don't know, watch some series, whatever. I slept. Yeah, ok. Muito bem. Então, voltando aí, depois de falarmos algumas verdades, né? Realmente essa eu acho que é o tema mais difícil até agora desse podcast, porque imaginar um mundo onde não haja mentiras, por mais que pareça positivo, é bem desafiador, né? E bem, nesta linda conversa que tivemos, eu queria chamar a atenção aqui para a expressão so much for. Essa expressão é muito louca. Eu nem sei se eu sei ela direito. Então, não só explique para os ouvintes e ouvintas, mas também para mim, por favor. Tudo bem. So much for, ela é usada para indicar que algo não aconteceu como esperado, né? Ou para mostrar que algo acabou ou foi interrompido de forma decepcionante. Você não queria ali. Então, vamos supor, we planned a picnic, but it started raining. So much for a sunny day. Então, planejamos um piquenique, mas começou a chover, né? Então, so adeus de ensolarado. Você fala já assim, era. Adeus tal coisa. Ih, já era. So much for. Eu não gosto de concordar com os alunos quando eles falam, ai, nossa, que estranho, mas so much for é bem estranho. É diferente, né? A gente não consegue entender, assim, do nada. Você nunca ia falar, tipo, so much for deve ser isso, não. Tem até uma música da Avril Lavigne, so much for my happy ending. É tipo, lá se vai o meu happy ending, meu final feliz. Lá se vai, very good. E aí, o que você queria que eu falasse um pouquinho
Você escolheu, você perguntou, né, pra mim, ó, se tivesse uma little lie, uma mentirinha, assim, pra você se livrar dela. Você escolheu, assim, ó, se você pudesse escolher uma mentirinha, né, to get rid of. To get rid of. O que Muito bem. significa to get rid of? É legal que você tenha escolhido essa daí, porque se você que está nos ouvindo ouviu o episódio anterior, você viu que nós falamos sobre uma outra expressão que também era com get, né? Que era o get the hang. Agora é o get rid of. Então, assim, antes de explicar o get rid of, a minha dica de ouro para você é: aprenda o get. Se você aprender o get, você não precisa aprender mais nada. Você já fala inglês fluente, porque o get é tudo, né? Ele é tudo. Com phrasal verbs, então, aí, nossa, você não precisa de mais nenhum verbo. E na verdade, a gente poderia até falar: with get, you can get rid of all the other verbs. Que get rid of é se livrar, dar fim, até uma ideia, às vezes, de jogar fora, né? Isso. Então, get rid of, quando eu perguntei what little lie you would like to get rid of, qual mentirinha você gostaria de se livrar, de dar fim, Acabar né? com ela. É uma coisa meio poderoso chefão, às vezes, até assim, tipo, we have to get rid of that guy. Que é, tipo, a gente tem que se livrar daquela pessoa. Isso. Então, é isso, né? Mais um exemplo, realmente, apesar de eu fazer a brincadeira, o get, ele é um verbo muito dinâmico, muito flexível e por isso muito útil, né? Sim. Muito bem, então, chegamos ao fim de mais um episódio. Temos uma pergunta, né, Teacher Fábio? Exatamente, porque queremos deixar para vocês esta linda pergunta. Qual é a pergunta? If you could choose a little lie to get rid of, what would you choose? Qual mentira você gostaria de eliminar da sua vida, né? Conta aí pra gente. Com certeza tem algumas coisas legais aí para vocês compartilharem. Yes. So that's it. Thank you very much. E mais uma vez, se puderem, compartilhem esse episódio, ajudem-nos a difundir o conhecimento e a língua inglesa. And see you next time. See you. Bye bye. Thanks for listening.